Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas, companheiros. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, em Petrópolis, hoje, dia 22 de março de 2024. Vocês já sabem que se cair é por causa da chuva excessiva, né? Hoje de manhã tivemos um probleminha na internet, até agora está tudo bem, mas se cair qualquer coisa, vocês já sabem o porquê, porque a chuva aqui está constante desde 1h pouco da tarde, já causando alguns acidentes. Bem, nesse horário nós estudamos essa obra, ó, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Nós estamos estudando a terceira parte desse livro, capítulo 8, O Médium Obsidiado, tá? Na terceira parte, capítulo 8, O Médium Obsidiado. Eu mandei para vocês também um apoio, não sei se vocês viram. Tem aí livro dos médios, tem aí o livro Recordações da Mediunidade, da Ivone Pereira, tem também algumas citações do Novo Testamento, tem também o livro Missionários da Luz, de André Luiz, que eu coloquei aí no apoio. Mas antes de nós iniciarmos, vamos fazer a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos todos aqui reunidos em seu nome, Senhor, buscando estudar, buscando aprender um pouco mais, buscando crescer e evoluir. E também te pedimos, Senhor, que abençoe todas essas pessoas que estão nesse momento residindo em áreas de risco, para que essas pessoas, ao ouvirem o som das sirenes, não se apeguem aos bens materiais, saiam imediatamente das suas residências. Nós sabemos o quanto é difícil deixar para trás seus bens materiais, muitas vezes adquiridos com muita dificuldade, com muito trabalho, sofrimento, mas nós sabemos que é necessário a vida acima de tudo, né? Devemos valorizar a vida acima de tudo. Porque, como as pessoas dizem, os bens materiais, depois você, com o trabalho, você consegue conquistar. Mas é preciso valorizar a vida. E aqui em Petrópolis, em especial, várias comunidades já tocaram as sirenes. Então, nós pedimos que o Senhor abençoe, que o Senhor inspire essas pessoas para que larguem tudo para trás e saiam de suas moradias, procurem os abrigos, que existem vários abrigos, seus filhos, dos seus familiares, para preservar a vida acima de tudo. Proteja-nos, Senhor, abençoe-nos e não permita, Pai, que novo desastre ocorra nessa cidade que ainda sofre, né, com os vestígios da chuva anterior. Nós sabemos que é a natureza, nós sabemos que os homens não cuidaram bem do que deveriam cuidar, mas te pedimos que tenha misericórdia. Que a tua luz, que teu amor, que a tua paz envolva todos nós, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos começar o nosso estudo? Nós estamos no livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, na terceira parte, item capítulo 8, O Médium Obsidiado. A nossa irmã Ivone, ela coloca aqui, Ivone não, desculpe, Sueli Caldas Schubert, ela coloca na introdução do capítulo 8 um trecho do livro Recordações da Mediunidade. Mas eu vou ao livro das Recordações, tá? Eu vou lá. Se alguém tiver o livro, é a última página do livro. Última página do livro de Ivone do Amaral Pereira, Recordações da Mediunidade. Lá na última página tem um item 9, de onde a Sueli Caldas Schubert retirou esse trecho. Tá? Só que ela tirou só um pedacinho, né? Um período. Nós vamos ler o item 9 todo. E a Ivone Pereira diz assim: o capítulo onde está esse item aqui, eu já tinha pego o capítulo e fechei de novo. Só para a gente colocar o título do capítulo, deixa eu abrir aqui.
O título do capítulo é Um Complexo Obsessão. O título desse capítulo, de onde a Sueli Caldas Schubert tirou esse trecho, é Um Complexo Obsessão. Eu vou até escrever aqui. Um Complexo Obsessão. O Complexo Obsessão. Tá? Então, está aqui. É o capítulo 10. O Complexo Obsessão. E lá na última página do livro, item 9, a Ivone Pereira diz assim: se um médium não se conduzir convenientemente perante a doutrina, ou por qualquer outra circunstância, demonstrar sinais de domínio de um obsessor, será indispensável que suspenda qualquer labor mediúnico, quer dizer, que suspenda qualquer trabalho mediúnico que esteja realizando, visto que já não poderá inspirar confiança às comunicações que recebia. E se poderá também prejudicar grandemente, dando ensejos à solidificação da obsessão. Nesse caso, deverá ser rigorosamente tratado pelos companheiros e por um médico, sempre é bom procurar um médico, porquanto poderá encontrar-se esgotado nas suas forças vitais e nervosas, estado favorável ao prosseguimento do mal. Então, ele está querendo dizer o seguinte: se o indivíduo está no processo obsessivo, o organismo dele vai se ressentir, tá? Então, ele deve procurar um médico. Aí ele diz que se alastrará também pelo aspecto físico e mental. Então, se ele está sofrendo por um processo obsessivo, tem de ser acompanhado, receber o tratamento na casa espírita, deverá procurar o médico, porque suas forças vitais e nervosas estão esgotadas. Porque no processo de obsessão, nós vamos até falar na próxima aula, na aula de diversidade dos carijos, lembra? O sugador de energias, que vai ser o tema que nós vamos estudar, é o sugador de energia. Todo mundo já sabe também dizer o que é esse sugador de energias. Então, o médium em obsessão, as energias dele estão sendo sugadas por alguém. Logicamente, todo o complexo físico, emocional, psíquico, está debilitado. Por isso, ele precisa também de um médico. E se ele não procurar amparo, socorro, atendimento espiritual e médico, esse estado de debilitação vai se potencializar e vai se alastrar, como diz Ivone aqui, pelo aspecto, por todo o complexo físico e mental. Então, tem companheiros que trabalham na casa espírita, que quando percebem que ele está com problema, como ele mesmo percebe que está com problema, e alguém do trabalho diz para ele assim: fulano, olha, seria bom que você se afastasse temporariamente do trabalho, eu mesmo já fiz essa recomendação, dá uma descansadinha, ou fica assistindo palestra pública, porque na palestra pública tem o melhor tratamento espiritual que existe. Na casa espírita é realizado na palestra pública, tá? Então, fica assistindo palestra pública, ou então se matricula aí no curso do Evangelho, só do Evangelho. Curso do Evangelho, ou então assim, um curso das obras de Pedro de Camargo, que é só Evangelho, ou se matricula no curso das obras de Amélia Rodrigues, que é só Evangelho, entendeu? Mas quer se matricular, quer continuar estudando a Casa Espírita? Evangelho. Faz um curso
de evangelho. Qualquer curso da casa que estude o evangelho pede, se for possível, o atendimento fraterno, para ser encaminhado para o atendimento espiritual, se for orientado, vai assistir palestra pública. Os outros trabalhos se afastem. Trabalho de passe, trabalho mediúnico, saia, saia. Então, o que ela diz aqui, vocês já repararam uma coisa? Às vezes a pessoa diz assim, não, é muito exagero. Mas, tanto a Ivone Pereira quanto a Sueli Caldas Schubert, as duas foram duas grandes médicas. Eu tive a oportunidade de conhecer a Sueli Caldas Schubert pessoalmente, tive conversas com ela, né, pessoalmente, porque ela fez encontros de mediunidade na nossa casa, fui eu que a convidei, fui eu que fui buscá-la no meio da estrada, porque ela vinha de Minas, eu fui com o Paulo Brandão buscá-la, tivemos a oportunidade de bater papo, eu, ela, o Paulo. Então, uma grande média trabalhadora, sabe, muito estudiosa, muito estudiosa. E Ivone Pereira do Tempo nem falar. Então, essas pessoas, quando elas abrem a boca para falar, nós precisamos escutar. Duas pessoas nossas contemporâneas, já desencarnaram, mas nossas contemporâneas. Ivone Pereira morreu em 84. Todo mundo aqui já estava mais do que encarnado. Né? Sueli Caldas Schubert desencarnou, deve ter uns 5 anos, pelo menos. Nossa contemporânea, eu tive o prazer de conhecê-la. Outra que eu conheci também, uma grande estudiosa, ela ficou hospedada um encontro na casa da minha irmã, e eu fui para lá, e lógico, fiquei batendo papo com ela, Terezinha Oliveira, outra grande também. Outra que eu conheci também assim, fiquei batendo papo, porque ela foi fazer encontro de mediunidade lá da casa, ficou hospedada na casa da minha irmã, a filha Heloísa Pires, filha de Herculano Pires. Não, Heloísa Pires, que ainda está encarnada, né? Heloísa Pires, outra que eu conheci também de São Paulo, ela é da AME de São Paulo, foi presidente, se eu não me engano, da Federação Espírita de São Paulo. Júlia Nezu, é uma japonesa. Se vocês ontem escutarem falar em Júlia Nizu, é outra fera, tá? Nessas questões. Estou citando só mulheres, né? Júlia Nizu, Heloísa Pires, Sueli Caldas Schubert, Ivone Pereira, a outra que eu conheci também, e tem grande, também bati muito papo com ele, grande conhecimento, Luiz Gonzaga Pinheiro. Eu tive também o prazer de conhecer também um grande estudioso. Outro também, Walter Marcelos, daquele livro Minha Mente, Meu Mundo, também conheci. Então, são pessoas que, quando abrem a boca para falar, estou falando desses foram nossos contemporâneos, que eu tive o prazer de conhecer. E conheci outros mais. Quando essas pessoas abrem a boca para falar, a gente para ouvir. A gente para ouvir, porque são pessoas que têm o que nos dizer. Então, ela diz aqui, a Ivone Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, se o médium não se conduzir convenientemente perante a doutrina, ou por qualquer outra circunstância, demonstrar sinais de domínio de um obsessor, será indispensável que suspenda qualquer, olha o que ela diz, qualquer labor mediúnico, visto que já não poderá inspirar confiança às comunicações que receber e se poderá também prejudicar grandemente, dando ensejo à solidificação da obsessão. Se ele não parar de trabalhar, estando no processo obsessivo, ele poderá se prejudicar, porque ele está obsediado e continua trabalhando em mediunidade. E aí os espíritos obsessores irão o quê? Atacá-lo com mais facilidade.
Então, infelizmente, às vezes a gente vê o companheiro, você chega com o companheiro, você que está trabalhando ali, você sabe, percebe que o companheiro está com problema. Aí você diz, olha, companheiro, seria bom que você quer me botar para fora do trabalho? Tipo assim, entendeu? Vou conversar com a direção da casa. Porque aí começa a achar que você está querendo, sabe, colocá-lo para escanteio. Que ele está muito bem, obrigado, que ele não tem problema nenhum, que esse problema que ele está passando, ele tira de letra, e que você está ou tá com inveja dele, ou você está querendo persegui-lo, ou você não está reconhecendo a capacidade dele. Aí você já percebe que os argumentos da pessoa são esses argumentos assim, entendeu? Que mostram que ela está ou já sofrendo um processo de fascinação, porque ela não, imagina, não aceita. Como? Eu, obsidiado. Como? Eu. Entendeu? Ela já se coloca numa posição de ofendido. Eu jamais, não. Se eu percebesse alguma coisa, eu sairia do trabalho. Entendeu? Então, esse companheiro vai ter problemas, mas muitas vezes ele não aceita, ele não reconhece, ele não quer entender, e aí traz uma série de problemas, tá? Então, o que eu estava dizendo, Sueli e Ivone, elas são muito firmes, elas falam de uma forma, sabe, não é para agradar ninguém. Você percebe que elas são muito ali puras até às vezes. Elas não têm interesse de agradar ninguém. Duas médios que realmente têm muita coisa para nos ensinar. Então, vamos voltar agora para o livro da Sueli Caldas Schubert. No primeiro parágrafo, a Sueli diz assim: todo obsidiado é médium. Olha o que ela está dizendo aqui. Todo obsidiado é médium. Então, isto não significa, contudo, que ele deva desenvolver a sua faculdade. Olha aí. Todo obsidiado é médium. Isso não significa, contudo, que ele deva desenvolver a sua faculdade. Na maior parte das vezes, é exatamente o que ele não deve fazer. E no meu livro está grifado de preto. Ele não deve fazer. Antes de mais nada, requer o tratamento espiritual orientado pela doutrina espírita e condizente com o seu estado. Olha o que ela está querendo dizer, para a gente não interpretar errado. Ela está querendo dizer o seguinte: o médico, muitas vezes, eu já vi isso, posso falar, chega a casa espírita com um processo obsessivo. Aquela mediunidade desequilibrada. Aí alguém diz assim: sabe que é o seu problema? Você precisa trabalhar. Você precisa desenvolver essa mediunidade. Aí bota a pessoa para dar passe, bota a pessoa na mesa mediúnica, bota a pessoa na irradiação. A pessoa está obsidiada. É isso que ela está dizendo aqui. Todo obsidiado é médium. Isso não significa, contudo, que ele deva desenvolver a sua faculdade naquele momento que ele está no processo obsessivo. Antes, olha só o que ela diz, antes de mais nada, ele requer um tratamento espiritual, orientado pela doutrina espírita e condizente com o seu estado. Pode acontecer até dele, depois do tratamento espiritual, toda aquele vulcão mediúnico, ó, diminuir, e acabou. Vários médios, já aconteceu isso com vários médios.
que chegam à casa espírita gritando, né? Aí o pessoal diz assim, aí que ele está recebendo santo, né? Dando comunicação, caindo na rua, arrancando a roupa. Muitas vezes acontece com as pessoas que são médicas. Eu já vi isso. Aí o pessoal leva para o centro correndo. Depois do tratamento médico e espiritual, porque o que a Ivone aconselhou, né? Tratamento espiritual e tratamento médico paralelo. Essa mediunidade deseducada, desequilibrada, diminui de tal maneira que o sujeito, às vezes, nunca mais vai ter uma comunicação. Nunca mais. Então, é o que ela diz aqui. Antes de mais nada, requer um tratamento espiritual orientado pela doutrina espírita e condizente com o seu estado. Então, o tratamento tem que ser condizente com o seu estado. Aí ela vai dizer aqui, André Luiz esclarece, o obsidiado, porém, acima de médio de energias perturbadas, por isso que a Sueli disse aqui, ó, todo obsidiado é médium. Médium de energias perturbadas. Não podemos botar isso até lá no início, na primeira linha. Quando a Sueli diz assim, todo obsidiado é médium, na primeira linha. Aí você bota um asterisco em cima do médium e bota aqui embaixo outro asterisco e escreve assim, ó, de energias perturbadas, que foi o que André Luiz falou. De energias perturbadas. Lá na frente, de energias perturbadas. Eu sempre gosto de fazer esses links. Então, ele bota aqui. André Luiz esclarece: o obsidiado, porém, acima de média de energias perturbadas, é quase sempre um enfermo. Então, lá na frente, eu botei energias perturbadas, e embaixo, entre parênteses, enfermo. Enfermo. Representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano, tá? Ao olhar humano. São médiuns doentes, diz o citado autor espiritual, que trazem consigo aflitiva mediunidade de provação. E ela botou aqui, livro dos Missionários da Luz, capítulo 18, Domínio da Mediunidade, capítulo 9. Mas agora, eu vou partilhar um texto, que a gente vai ter que ir devagarzinho, porque eu fiz vários links, de um médium que durante... Se hoje ele está com algum problema, que eu não sei se está, se ainda está, se não está, não importa. O importa é que o trabalho que ele deixou até uma certa época, 1994, era um trabalho impecável. Impecável, tá? Eu vou abrir aqui, porque eu sou eu penso o seguinte, não é porque um médium teve problemas ou se encontra hoje com problemas que toda a obra que ele já tinha escrito está invalidada, tá? Eu sigo o pensamento de Paulo de Tarso. Ele conheça tudo e retende o que for de melhor. Eu sigo essa linha. Então, aqui, o médium é Carlos Bacelli, tá? Que eu conheci também no CEOI. Carlos Bacelli. O livro é Mediunidade e Obsessão, e o espírito que trabalha com ele, na realidade, o texto é do espírito, Odilon Fernandes, doutor Odilon Fernandes. Um trabalho, doutor Odilon Fernandes, um espírito, deixou um trabalho fantástico. Mediunidade e doutrina, mediunidade e evangelho, mediunidade e obsessão, livros maravilhosos, tá? Livros maravilhosos. Eu vou até, porque tem muita gente que coloca esse trabalho, porque o médium está com problema
Então, o trabalho dele não vale mais nada. Eu não penso assim, tá? Eu só estou querendo ver aqui onde está, porque é tanta coisa aqui. Carlos Bacelli, só para pegar aqui. Ah, está aqui, ó. Eu tenho vários livros dele, e não abro a mão de nenhum deles. Então, ó, e recomendo todos. Eu não sei se dá para vocês verem. Mediunidade Evangelho. Está dando para ver? Alguém dá um retorno aí. Está dando para ver, gente? Tá, mais ou menos, a Então, parte de cima baixe um não. pouquinho, Ah, abaixe um não, pouquinho. Rose, não. Ah, Agora. tá. Agora É sim. isso, mediunidade e evangelho, ok. Tem outro também. Mediunidade Caminho. Estão vendo? Suspende um pouco. Aí, Isso, tá. Mediunidade Doutrina. sobe um Esse eu tenho. pouquinho. E esse aqui, ó. Somos todos médiuns. Somos Dá pra- todos médiuns. E esse Mediunidade Obsessão, que eu gosto muito. E todos esses que eu ditei aqui, doutora Odilon Fernandes, tá? Doutora Odilon Fernandes, todos esses livros aqui. Fantástico. E ele começa assim: vamos pegar Livro dos Médios, item 237, que eu coloquei para vocês. 237. Presta o livro dos médios aí. Ele diz aqui, ó, capítulo 23 da Obsessão, item 237, que eu botei lá no apoio para vocês. Aqui eu só botei uma frasezinha, eu peguei o trecho. Entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão. Escolhos, quer dizer, dificuldades, tá? Sofrimentos. Entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão. Isto é, o domínio que alguns espíritos logram, quer dizer, conseguem adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores. Por isso que tem essa coisa assim, não esquenta a cabeça, não. É só uma obsessão simples. Eu não tenho que me preocupar com isso. Ora, se no livro dos médios já está dizendo que só espíritos inferiores praticam obsessão, impõem obsessão sobre alguém, por que eu vou querer ficar com obsessão simples? Se eu já sei que aquilo está acontecendo por ação de um espírito inferior. Então, é para tocar o sino na minha cabeça. Então, ele diz aqui, nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Ele hoje está começando com simples, mas amanhã eu posso estar numa subjugação. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem, aconselham, combatem a influência dos maus, e se não os ouvem, quer dizer, e se a gente não escuta o aconselhamento, a orientação dos espíritos superiores, eles se afastam, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas, seus escravos. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fosse verdadeira criança. Se eles chegam a dominar algum, é porque houve uma sintonia, uma afinidade entre o obsessor e o obsediado. A obsessão apresenta caracteres diversos que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz.
A palavra obsessão é, de certo modo, o termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação, a subjugação, e a gente pode dizer a possessão. Que se alguém quiser estudar possessão, pega o livro A Gênese, de Allan Kardec. Quem quiser anotar aí, capítulo 14 dos fluidos, itens 45 a 49. Aí vai estudar sobre a possessão, que ele não cita aqui, mas a gente sabe que depois da subjugação vem a possessão. Quer estudar sobre a possessão? Vai lá na Gênese de Allan Kardec, capítulo 14 dos fluidos, itens 45 a 49. Então, vamos fechar aqui. Deixa o livro dos espíritos, dos médios aí, que a gente vai voltar a usar daqui a pouco. Então, isso aqui nos disse o doutor Odilon Fernandes, trouxe esse trecho aí do livro dos médios. E ele continua aqui, e a gente vai bem devagar para não se complicar. A mediunidade, diz o doutor Odilon Fernandes, exercida por responsabilidade, jamais conduz à obsessão. Mediunidade com Jesus, exercida com responsabilidade, jamais conduz à obsessão. Aí, aqui, ó, isso não significa, atenção, não significa que estaremos livres dos escolhos, das dores. Isso não significa que médium não vai ter problema, não vai ficar doente, entendeu? Não vai ter problema familiar. Lembra quando Salomé, a mãe de João e Tiago Maior, pediu para Jesus levar os filhos com ele, e colocá-los, um para ficar sentado à sua direita, outro à sua esquerda? E Jesus disse assim: será que eles estão preparados? Vamos dizer mais ou menos assim, para beber do cálice, do meu cálice? Se Jesus, que é Jesus, não ficou livre do sofrimento, da calúnia, da maledicência, daqueles homens de baixa moral, foi preso, torturado, morto numa cruz entre dois ladrões, por que nós vamos dizer assim: sou médio com Jesus, estou livre das dores? Não, isso não significa. Vamos abrir o Evangelho de Lucas. Lucas, o terceiro evangelista. Não é Mateus, não? Não, Lucas é o terceiro, Mateus é o primeiro evangelista. Não, você na relação botou Eu Mateus. botei a relação, mas aí a gente vai pegar o evangelista. Você marcou aí, pega agora o evangelista Lucas. Eu coloquei Mateus junto, mas a ordem é essa, é Lucas. Lucas é o terceiro evangelista. Eu só dei assim o nome do evangelista e o capítulo, mas eu não botei na ordem, não. Tá? Lucas, capítulo 14, versículo 27. Lucas é o terceiro evangelista. Ele está depois de Marcos, tá? Está-se Mateus, Marcos e Lucas. O último é João. Então está lá, Lucas, capítulo 14. Acho que todo mundo já achou, né? Novo Testamento. Versículo 27. Denise, lê para a gente aí. O Lucas 14, versículo 27. Vamos rapidinho, gente, senão não dá tempo. É que Lucas não estava relacionado. Peraí. 14, 27. Eu não botei Lucas, não? Não, você esqueceu. Então esqueci o É isso que Lucas. o Beto estava falando. Desculpa. 14,
Eu pensei, Lucas 14, versículo 27. pensei que E tivesse. quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Percebeu? Percebeu a frase de Jesus? Aquele que não carrega a sua cruz. E não, no meu está escrito assim, e não vem o meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Então, Jesus deixou claro aqui o quê? Que ele não está dizendo que o discípulo dele vai ter uma vida no paraíso. Ele não está dizendo, eu esqueci de botar Lucas, sim, vocês desculpem aí. Desculpa, tá, Alberto, eu esqueci. Eu pensei que tivesse colocado Lucas. Então, olha só. Repete aí, Denise, para a gente ficar bem gravado. E quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Então, Jesus está dizendo isso aí. Será meu seguidor, mas isso não significa, se quer, quer dizer, ele quer dizer, se você quer ser meu discípulo, fica sabendo de uma coisa, você vai ter que carregar sua cruz. Você vai ter que carregar sua cruz, tá? Aí continua aqui, ele vai dizer assim, a obsessão quase sempre é um problema kármico. Quer dizer, tem questões voltadas aí para problemas de outras vidas, de erros do passado, questões morais pendentes, muitas vezes, tá? Vamos falar assim, o indivíduo tem questões morais pendentes. Aí a gente lembra de quem? A gente vai lembrar do nosso amigo Emmanuel, não é? Naquele livro Emmanuel, no capítulo 14. O que ele disse lá no capítulo 14? Quem são os médios na sua generalidade? Né? Quem são os médios na sua generalidade lá? Desculpe, capítulo 11. Livro Emmanuel, capítulo 11. Ele disse assim, os médios, em sua generalidade, não são missionários, na acepção do comum do termo. É Livro Emmanuel, capítulo 11, item 11.2. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Então, o doutor Otilon, ele disse isso para a gente, tá? Ele disse para a gente. A obsessão quase sempre, tá? É um problema kármico. Por esse motivo que Emmanuel citou no livro Emmanuel, no capítulo 11, item 11.2. E a mediunidade bem orientada auxilia a resolver. Aí eu vou pegar aqui o Missionários da Luz, capítulo 18. Missionários da Luz, capítulo 18. O capítulo 18 trata da obsessão. Quinto parágrafo, eu dei 2 parágrafos, né? 5 e 17. Quinto parágrafo, diz assim, médiuns, quem está falando aqui é vamos ver aqui, o instrutor, né? É um instrutor que está falando aqui. Médios, meus amigos, inclusive nós outros, os desencarnados, então ele já deu aqui uma dica para a gente, vocês perceberam? Ele deu aqui uma dica para a gente. Ele falou aqui de uma forma muito clara, e o orientador espiritual é o Alexandre. Ele está dizendo aqui, ó,
médios, meu amigo, inclusive nós outros, os desencarnados. Tem que estar dizendo o quê? Que os desencarnados também são médios. Todos os somos, em vista de sermos intermediários do bem que procede de mais alto. Então, médios, meus amigos, inclusive nós outros, os desencarnados, todos os somos, em vista de sermos intermediários do bem que procede de mais alto. Quando nos elevamos, reparou? Somos intermediários do bem que procede do mais alto quando nos elevamos. Se você se eleva, você é um médio do bem. Né? E de onde vem esse bem? Esse bem vem do mais alto. Mas ele diz, portadores do mal. Então, podemos ser médios portadores do mal quando colhidos nas zonas inferiores, quando caímos em desequilíbrio. O obsidiado, porém, acima de médium, de energias perturbadas, foi o que nós escrevemos aqui no nosso livro da Sueli, né? De energias perturbadas e um enfermo. É quase sempre um enfermo representando, olha aí, esse enfermo representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. Um médium obsidiado, ele representa uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. Por isto mesmo, constitui em todas as circunstâncias um caso especial, exigindo muita atenção, prudência e carinho. Gente, não é por nada não, mas esse quinto parágrafo aqui vale para um seminário. Agora vamos para o parágrafo 17, que começa mais ou menos assim. Pode ser que tenha um errinho aqui ou outro, mas diz assim, ó, não se trata de proteção, mas de esforço próprio. Assim, o meu 17 começa assim. Aí, ele vai dizer aqui, o obsidiado, além de enfermo, representante de outros enfermos, isso é forte, né? Quase sempre é também uma criatura repleta de torturantes problemas espirituais. Se lhe falta vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesmo, é quase certo que prolongará sua condição dolorosa até além da morte. Que acontece, aqui é uma pergunta, que acontece a um homem indiferente ao governo do próprio lar? Indubitavelmente será assediado por mil e umas questões no curso de cada dia. E esse lar aqui que ele está falando, o governo do próprio lar, é o governo do seu próprio corpo, né? Como outro dia o Alberto mesmo lembrou para todos nós, o corpo é o templo do espírito. O corpo é a casa do espírito quando ele está encarnado. Então, por isso ele perguntou, o que acontece a um homem indiferente ao governo do próprio lar? Indubitavelmente será assediado por mil e umas questões no curso de cada dia. E acabará vencido, convertendo-se em joguete das circunstâncias. Imagine agora que esse homem indiferente ao seu cuidado pessoal, esteja cercado de inimigos que ele mesmo criou, adversários que lhe espreitam os menores gestos. O que é que ele mesmo criou? Lembra dos problemas de vida passada? Tomados de sinistros propósitos, na maioria das vezes. Se não desperta para as realidades da situação, empunhando as armas da resistência e valendo-se do auxílio exterior que lhe é prestado pelos amigos, é razoável que permaneça esmagado. Esta é a definição da maior porcentagem dos casos espirituais de que estamos tratando. Não representa, porém, a característica exclusiva das obsessões de ordem geral. Tem outras causas à obsessão. Existem igualmente os processos laboriosos de resgate, em que, depois de afastados os elementos da perturbação e da sombra, perseveram as situações
expiatórios. Então, tem aquele caso, né? Você está obsidiado, aí você faz o tratamento, a obsessão se encerra ali. Mas vai perseverar as situações expiatórias, tá bom? Então, esse parágrafo 17, fantástico aqui do livro Missionários da Luz. Vamos voltar aqui para o nosso livro, do nosso PDF. Diz assim, doutor Odilon Fernandes, muitos medianeiros idôneos principiaram o seu desenvolvimento experimentando o assédio de espíritos obsessores. Então, foi assim, às vezes, né, muita gente chegou à casa espírita sofrendo muito no processo de obsessão. Então, muitos medianeiros, idôneos, gente boa, mas chegaram à casa espírita no processo obsessivo, experimentando o assédio de espíritos obsessores, ao passo que diversos sensitivos invigilantes caíram mais tarde nas malhas da perturbação espiritual, tornando-se presas de entidades que pelejam contra a luz. Alberto, lembra a gente aí o livro dos médios, item 228? Está no parte 2, capítulo 20. Alberto caiu, ele botou que faltou luz. Ah, tá. Parte 2, capítulo 20. Verinha, então lê para a gente aí. Item 228 de O Livro dos Médiuns. Eu vou pedir para você ler, Vera. Lê o primeiro parágrafo. O primeiro. Não, peraí, deixa eu dividir aqui. Denise lê o primeiro parágrafo. Verinha Eckert lê o segundo parágrafo. E Ana Constantino lê o terceiro parágrafo de O Livro dos Médiuns. Denise, o primeiro, Verinha Eckert, o segundo, e Ana Constantino, o terceiro. Questão 228. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. Aqui, porém, eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesma. O orgulho tem perdido muitos médiuns dotados das mais belas faculdades, e que, se não fora essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis. Ao passo que, presas de espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de se haverem pervertido, aniquilaram-se, e mais de um se viu humilhado por amaríssimas decepções. Verinha Eckert. O orgulho nos médios traduz-se por sinais inequívocos a cujo respeito tanto mais necessário se insista, quando constitui uma das causas mais fortes de suspeição no tocante à veracidade de suas comunicações. Começa por uma confiança cega nessas mesmas comunicações e na infalibilidade do espírito que lhes dá. Daí um certo desdém por tudo o que não venha deles. É que julgam ter o privilégio da verdade. O prestígio dos grandes nomes com que se adornam os espíritos tidos por seus protetores os deslumbra. E como neles o amor próprio sofreria, se houvessem de confessar que são ludibriados, repelem todo e qualquer conselho. Evitam-nos mesmo, Gente, afastando-se... microfone aberto. Oi? Pode continuar, Verinha, que tem o microfone aberto aí. Evitam-nos mesmo, afastando-se de seus amigos, de quem quer que lhes possa abrir os olhos. Se condescendem em escutá-los, nenhum apreço lhes dão as opiniões, porquanto duvidar do espírito que os assiste fora quase uma profanação. Aborrecem-se com a menor contradita, com uma simples observação crítica,
e vão, às vezes, ao ponto de tomar ódio às próprias pessoas que lhes têm prestado serviço. Por favorecerem a esse insulamento a que os arrastam os espíritos que não querem contraditores, esses mesmos espíritos se comprazem em lhes conservar as ilusões para o que os fazem considerar coisas sublimes as mais polpudas absurdidades. Assim, confiança absoluta na superioridade do que obtém, desprezo pelo que deles não venha e refletida a importância dada aos grandes nomes, recusa de todo conselho, suspeição sob qualquer crítica, afastamento dos que podem emitir opiniões desinteressadas, créditos em suas opiniões, apesar de inexperientes. Tais as características dos médiuns orgulhosos. Devemos também Devemos também convir em que, muitas vezes, o orgulho é despertado no médium, pelo que se cercam. Se ele tem faculdades um pouco transcendentes, é procurado, agabado, entra a julgar-se dispensável. Logo toma ares de importância e desdém quando presta a alguém o seu concurso. Mais de uma vez tivemos motivo de deplorar elogios que dispensamos a alguns médios, com o intuito de os animar. Está fechado seu microfone, Rose. Tem som. Quando ele fala gabado, quer dizer bajulado, né? Quando ele diz aqui, Isso é, curado e bajulado. Gabado quer dizer bajulado e entra a julgar-se indispensável. Então ele começa a achar que ele é a última Coca-Cola gelada. isso é fascinação, não é não? Não é fascinação isso aí? Começa por aí, porque ele começa a se achar super indispensável, né? É aquele médium, ninguém pode fazer o trabalho sem mim. Agora, o Alberto voltou. Se ele tiver voltado, Mateus 13, 24 e 28. Rose, eu Oi. estou aqui no escuro, estou aqui improvisado, Ah, você não está no sem escuro. luz. Está no escuro material. Ah, com certeza, graças a Deus. No escuro material, que a gente tem que falar agora. Não, tudo bem. Aqui em Petrópolis a coisa também está bem esquisita. Então, fica só escutando. Ó, então eu vou ver, deixa eu ver quem está por aí, porque aqui eu não vejo o pessoal. Márcia, você tem aí o Evangelho? Eu não sei se a Márcia está com o Evangelho aí. Se ela anotou. Ô, Rose, eu não estou em casa. Ah, tá legal. Rose, eu não estou em casa, não. Carmen, lê pra gente Mateus 13, versículo 24 a 28. Mateus Sim. 13, 24 a 28. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo, os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. Então, E os servos. a gente só vai até o 28. Ah, os servos disseram. Então, queres que nós vamos tirá-lo? É porque o seu texto é um pouquinho diferente do meu. É que a minha Bíblia é outra. Então, olha só. O Senhor Jesus propõe a parábola do joio, né?
quando ele diz assim, enquanto as pessoas dormiam, ele está falando de você estar dormindo num belo colchão? Não, tem que prestar atenção, né? Ele diz, enquanto as pessoas dormiam, quer dizer, enquanto as pessoas estavam desatentas, sem preocupações, agindo sem responsabilidade, veio o seu inimigo, semeou o joio por cima, bem no meio do trigo e foi embora. O obsessor chega, né, joga a bomba ali e vai embora. Quando a erva cresceu e deu espigas, então apareceu também o joio. Os servos do dono da casa vieram e disseram: Senhor, não foi boa semente que se mexe no teu campo? De onde vem, então, que haja nele joio? Ele lhes disse: foi o inimigo que fez isso. Então, o inimigo semeou joio. Mas quando é que ele semeou joio? Quando a gente estava o quê? Dormindo, quando nós estávamos invigilantes. Não é aí que a obsessão começa? Começa quando a gente está invigilante. Porque se a gente estiver bem atento, não tem obsessão. Mas quando a gente está invigilante, o inimigo vem e semeia o joio no meio do trigo. Percebeu como as parábolas trazem ensinamentos fantásticos? E a gente está pensando que Jesus está só preocupado com o trigo para fazer o pão de cada dia, não é? Agora, gente, tem um livro que eu não sei se vocês conhecem, ele é da editora, ele é da casa editora Clarim, que era a editora fundada por Caimar Júnior. Estão vendo? Obsessão. Esse livro foi escrito por Allan Kardec. Textos de Allan Kardec. A Obsessão. Eu acredito que vocês estejam vendo. Era uma publicação da editora O Clarim. Nesse livro, nós vamos ter um texto, o capítulo é Dificuldades com que se deparam os médios. É um livro muito bom, tá? Que muito pouca gente conhece. O capítulo é Dificuldades com que se deparam os médiuns. E aqui, na página 116, que o meu bem velhinho, se tiver um novo, pode ser uma página diferente, Allan Kardec vai dizer assim, muitas vezes o orgulho que se desenvolve no médium à medida que cresce a sua faculdade. Esta lhe dá importância, procuram-no, é bem parecido com o que estava lá do livro dos médios, né? E ele acaba por se sentir-se indispensável. Daí, muitas vezes, em tom de jactância, né, de vaidade e de pretensão em ares de suficiência e de desdém compatíveis com a influência de bom espírito. Então, ele começa a sentir, né, o melhor dos melhores. Aí, aquele que cai em tal engano está perdido, porque Deus lhe deu sua faculdade para o bem, e não para satisfazer sua vaidade ou transformá-la em escada para a sua ambição. Esquece que este poder de que se orgulha pode ser retirado, essa mediunidade. E que muitas vezes só lhe foi dado como prova, mediunidade provacional, a maioria delas. Assim como a fortuna para certas pessoas. Muitas pessoas reencarnam e se tornam ricos, milionários, é uma prova, tá? Se der-lhe abusa, quer dizer, se dessa mediunidade abusa, os bons espíritos, pouco a pouco, abandonam e ele se torna um joguete de espíritos levianos que o embalam com suas ilusões, satisfeitos por terem vencido aquele que se julgava forte. Aí, depois do outro parágrafo, ele vai dizer assim: infelizmente, deixa eu ver aqui. Isso se aplica a todos os gêneros de médiuns, quer de manifestações físicas, quer para as
comunicações inteligentes. Infelizmente, aí ele vai dizer aqui, ó, infelizmente, o orgulho é um dos defeitos que estamos menos inclinados a confessar. Alguém aqui gosta ou tem o costume de dizer para os amigos: eu sou altamente vaidoso, eu sou altamente orgulhoso, eu sou muito egoísta. São três coisas que a gente não costuma sair dizendo por aí, né? Então, esse é um dos defeitos, o orgulho, que estamos menos inclinados a confessar nós mesmos, e menos ainda aos outros, porque não o acreditariam, né? Então, ele diz aqui, e depois dizer ao médium que se deixa conduzir como uma criança, quer dizer, que se deixa levar como uma criança por um obsessor, ele virará as costas, dizendo que sabe conduzir-se e que não vê as coisas claramente. Foi aquilo que eu falei. Você vai procurar muitas vezes esse companheiro, vai dizer assim, companheiro, seria bom você se afastar do trabalho, como a Ivone Pereira falou para a gente no Recordações da Mediunidade, vai fazer o tratamento, né? Procura aí, vai fazer o evangelho, dá um tempinho. Ele, muitas vezes, diz Kardec, virará as costas àquele que está falando com ele, dizendo que ele sabe conduzir-se bem, que ele não tem problema nenhum, e que você é que não está vendo as coisas claramente, né? E aí você pode perder até o amigo, vamos dizer assim, né? Muitas vezes a gente perde até o amigo. Aí, voltando aqui, o, do, o doutor Ivon, né? O doutor Ivon, não, Odilon Fernandes. Doutor Odilon Fernandes, eu estou misturando aqui com o Ivon Costa. O doutor Odilon Fernandes vai dizer assim, deixa eu ver aqui, ele vai dizer assim, Qual o nome desse livro, Rose? qual, esse livro? Aqui em cima, João Fernandes. do doutor Odilon Fernandes, Mediunidade e Obsessão. Eu estou estudando o capítulo 1, Mediunidade e Obsessão, capítulo 1. Deixa eu só confirmar aqui. É Mediunidade e Obsessão, capítulo 1. Carlos Bacelli, Espírito Odilon Fernandes. Então, ele vai dizer aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Sendo instrumento de iluminação para as criaturas imersas nas sombras da própria ignorância, é natural que a mediunidade seja combatida nos que a ela se dedicam. Então, ele diz aqui, sendo instrumento de iluminação para as criaturas que ainda estão imersas nas sombras da própria ignorância, que a mediunidade, né, é um instrumento de iluminação para a gente. Então, é natural que essa mediunidade seja combatida naqueles que a ela se dedicam. Então, nossos inimigos vão combater a gente, que a gente está se dedicando à mediunidade com Jesus. Tem um livro de um médium que eu gosto demais, que é Wagner Gomes da Paixão. Ele está psicografando obras de Ivone do Amaral Pereira. O pessoal vai dizer assim, meu Deus, Ivone já está dando mensagem? Sim. Em 2004 foi publicado esse livro, pela União Espírita Mineira. Então, olha só, 84, ela morreu em 84, 94, 2004. 20 anos depois da desencarnação dela. O Wagner Gomes da Paixão, vocês podem achar palestras dele lá no YouTube à vontade, tá? Psicografa uma obra de Ivone do Amaral Pereira. E a Ivone aqui, página 114A, deixa eu ver o capítulo. O capítulo é capítulo 10, o livro As Obsessões e o Espiritismo. Vou mostrar para vocês. Acho que deu para ver, né? As Obsessões e o Espiritismo, de Wagner Gomes da Paixão. Depois eu vou botar lá no grupo, tá? No capítulo 10, Mediunidade e Obsessão, a Ivone Pereira diz assim, a realização mediúnica no seio do Consolador, que dela cuida através da verdade que proclama, olha só,
a realização mediúnica no seio do Consolador, que dela cuida, através da verdade que proclama, depende, está condicionada à trajetória de compromissos e conquistas daquele que a possui, em grau diverso dos demais, intensificado ou mais brando, mesmo suave, de acordo com a planificação dos seus mentores e guias do infinito. Geralmente, o desequilíbrio tolerável caracteriza a marcha inicial dos medianeiros do mundo. Então, foi o que ele falou. É normal, né, que a pessoa, quando está iniciando, chega a casa um pouquinho desequilibrada. Foi o que o doutor Dilma Fernandes falou. Geralmente, o desequilíbrio tolerável caracteriza a marcha inicial dos medianeiros do mundo, sendo que esse tipo, até natural de obsessão simples, lhe faculta entendimento de suas complexas necessidades parafísicas e o induz à procura de explicações e apoio científico e religioso para sua existência conturbada. Ela fala, né, que a realização mediúnica do seio do Consolador, que dela cuida através da verdade, proclama que depende, né, que está condicionada à nossa trajetória de compromissos e conquistas, à mediunidade. Então, dependendo do nosso grau evolutivo. E ela fala que é tolerável o médium iniciante ter uma obsessão simples, mas que ela sirva para despertá-lo, não para ele ficar agarrado a ela. No livro, voltando aqui ao livro Obsessão, de Allan Kardec, né, esse publicado pelo editor Clarim, lá na página 118, ele vai dizer assim: a faculdade mediúnica, o inimigo se mostra e se trai. Ficamos sabendo com quem tratamos e poderemos combatê-lo. Graças a essa mediunidade, você descobre quem é seu inimigo. E aí você vai combatê-lo, né? Você vai buscar evangelizá-lo. A forma de combater esse adversário é evangelizando-o. Ficamos sabendo com quem tratamos e poderemos combatê-lo. É assim que uma comunicação má pode tornar-se uma lição útil se a soubermos aproveitá-la. Então, no momento difícil nosso, passando por um processo obsessivo, por uma dor, pode ser bem aproveitado. Se eu souber fazer esse tratamento, buscar a casa espírita, buscar o tratamento médico, passar a frequentar, como eu falei, o curso do Evangelho, me autoeducar. E aí eu poderei, entre aspas, combater o meu adversário, trazendo para o meu lado, ajudando esse espírito a se evangelizar. Aí eu vou voltar aqui, deixa eu ver aqui. Página, mediunidade e obsessão, né? É porque é tanto livro na minha mesa que eu fico meio perdida aqui. Aí eu vou voltar aqui ao que o doutor Dilma falou. Os espíritos obsessores apenas incomodam os que estejam a incomodá-los. Olha só, as pessoas que espiritualmente, comodistas e apáticas, estão como os espíritos obsessores desejam que fiquem, e por isso mesmo desfrutam de aparente tranquilidade. Quer dizer, os espíritos obsessores vão atacar quem? Quem está trabalhando com Jesus. Porque essas pessoas estão incomodando a eles. Lembra aquele ditado que diz que quando uma faixa de luz se acende aqui do nosso mundo, as trombetas, olha só, um pequeno facho de luz, tamanho de um palito de fósforo, aquela chaminha do palito de fósforo, quando ela se acende aqui no nosso mundo, as trombetas, olha o paralelo entre a luz de um palito de fósforo e o som de uma trombeta. As trombetas tocam nas trevas. Significa o quê? Que nós estamos incomodando esse mundo inferior. Agora, aqueles espiritualmente comodistas, apáticos,
e não estão preocupados com nada, estão como os espíritos obsessores desejam que fiquem, e por isso mesmo desfrutam de aparente tranquilidade. Eles não estão nem aí, estão nem aí. Não, deixa ele lá no campo dele, ele não está fazendo nada para ninguém, nem para ele mesmo. Se incomoda com ele, não. E aí parece que essa pessoa não tem problema nenhum, né? Você olha e diz assim, meu Deus, fulano, vive a vida que Deus pediu, não tem problema nenhum. Porque muitas vezes ele não está incomodando ninguém, ninguém do ponto de vista espiritual, entendeu? Voltando aqui ao livro As Obsessões e Espiritismo, do Wagner Gomes da Paixão, ele vai dizer assim, ó, o espiritismo surge, então, na existência desses sensitivos por bússola segura, por farol norteador, por embarcação sólida e competente, abstração feita aos desertores do dever moral que infalivelmente e por determinação da lei cairão nas malhas sombrias dos vilões desencarnados, tá? Aí ele vai dizer aqui, para usufruírem suas escolhas insensatas. Os médiuns são os elementos humanos mais expostos à sanha do astral inferior. Isso é palavra de Ivone do Amaral Pereira, tá? Dentro do que disse o doutor João Fernandes, que os espíritos obsessores apenas incomodam quem incomoda ele. Aqueles apáticos, eles não vão nem embora. Foi o que ela falou aqui. Tá? A abstração feita aos desertores do dever moral. Esses não estão incomodando ninguém. Mas, no futuro, eles cairão nas malhas sombrias dos vilões desencarnados, para usufruírem suas escolhas insensatas. Os médios são os elementos humanos mais expostos à sanha do astral inferior, que lhes ronda permanentemente os recursos psicofísicos de natureza excepcional. Na medida em que aprimoram, que esses médios se aprimoram, pelo exercício mento-emocional, a capacidade medianímica entre dois planos, mais as pressões do submundo das trevas, se intensificam. Então, à medida que o médium trabalha, se esforça por se melhorar, tá? As pressões dos adversários vão se intensificar também. Então, como disse Jesus, vocês tratem de carregar a própria cruz, né? Porque eles não vão dar refresco para a gente. À medida que você estuda, à medida que você se esclarece, você vai contar com a participação deles, fazendo pressão sobre você. Fazemos este esclarecimento, diz o doutor Odilon Fernandes, porque nos é comum registrar queixas de médios na alegação de que suas lutas pessoais recrudesceram depois que se entregaram à prática metódica do espiritismo. Então, muito médio diz assim, meu Deus, depois que eu entrei para o espiritismo, a coisa ficou mais difícil, eu estou sofrendo mais ataques, né? Então, eles vão, muitas vezes, dizer isso. Aí, eu vou pedir, deixa eu ver, porque eu não sei quem é que está. Eu vou ler aqui, eu não sei, eu não estou vendo, eu não sei quem é que está aqui com o Evangelho, deixa eu ver aqui. Vera Travassos, você tem o Evangelho? Está com a Bíblia, Efésios? Eu acho que não. A Vera está rouca. Eu posso ler se você quiser. Gente, Efésios, capítulo 6, versículo de 10 a 20. Tem Filipenses, tem Efésios. Efésios, capítulo 6, versículo de 10 a 20. É lindíssimo isso, gente. Lindíssimo. Aqui tem um título na minha Bíblia, aqui, A Armadura de Deus. O combate da fé, isso mesmo. Lê devagar, Zé, para a gente pegar, apreciar bem esse trecho. Tá bom. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois terdes vencido tudo, para permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, Então, pelo qual... não, pode parar aí. Termina aí no 20, termina no 20. Pelo qual sou... Aí ele diz, do qual sou embaixador acorrentado. No meu termina assim. Isso, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Aí terminou. Porque o meu 20 está lá em cima, não está no final. Então, gente, olha só, texto belíssimo. É Paulo de Tarso, no final ele pede até prece para ele também, né? No final ele diz aqui, ó, também por mim, rezem também por mim, para que a palavra seja posta na minha boca. Então, olha só que coisa fantástica. Jesus, ele diz assim, Paulo, para terminar, armai-vos de força no Senhor, da sua força onipotente. O meu está um pouquinho separado, diferente. Vou ler só assim, revesti-vos da armadura de Deus para estares em condições de enfrentar as manobras do diabo. Quem é esse diabo? São dos espíritos do mal, dos espíritos adversários de Jesus, é isso? Pois não é o homem, olha só. Pois não é o homem que afrontamos. Nós não estamos afrontando, afrontando no seguinte, no sentido de eu estou aqui enfrentando esses. Não é o espírito comum, aquele obsessor que está lá em cima. Não gostei da sua cara. Vou perturbar você. Não gostei do que você falou. Não é esse que você está enfrentando. O médium que trabalha ao lado de Jesus está enfrentando as autoridades, os poderes, os dominadores deste mundo de treva, os espíritos do mal que estão nos céus. Então, é isso aí que o doutor Odilon Fernandes veio dizer para a gente aqui, né? Quando ele disse assim, ó, eu vou até. Eu não vou nem ler o final, esse final aqui. Eu vou parar aqui, eu só vou ler o parágrafo. Semana que vem eu começo aqui. Quando ele diz assim, ó. Quanto maior o valor da tarefa que um médio desempenha no mundo, maior será a perseguição que as hostes invisíveis das trevas lhe moverão. Tanto maior também será a tutela, a ajuda que os benfeitores espirituais lhe consagrarão. Então, gente, reparem nisso aí, tá? Eu vou ler só esse pedacinho aqui. Só esse pedacinho que está no livro da Ivone do Amaral Pereira, do Wagner Gomes da Paixão.
desse livro aqui. Ele diz assim, explicando esse parágrafo: a obsessão será sempre o fruto teratológico da vida, quando compuscada e alimentada pelas paixões e desejos insanos. Quando fruto teratológico é uma coisa assim monstruosa, desagradável, né? Então, a obsessão será sempre o fruto teratológico da vida, será sempre o fruto dos nossos desequilíbrios. Quando compuscada, quer dizer, quando violentada e alimentada pelas paixões e desejos insanos, o médium é alguém que deve atravessar o abismo de suas concupiscências, utilizando-se do fio bendito da moral cristã, sobre o qual deve caminhar com fidelidade e equilíbrio, muito embora os apelos intensos da personalidade viciosa e ameaçadora. Então, doutor, o que nós lemos aqui na carta aos Efésios, Paulo dizendo, você não está combatendo o obsessor comum, não. Você está combatendo os dominadores das trevas, as autoridades, os poderes, os grandes. Mas, ao mesmo tempo que você combate esses grandes espíritos aí do mal, né? Quanto maior o valor da sua tarefa, maiores adversários você vai receber. Mas, ao mesmo tempo, você também receberá. Você estará sob a tutela dos benfeitores espirituais que nos consagrarão, né? Então, quanto mais aumenta o número de adversários, também aumenta a nossa proteção espiritual. Se nós tivermos, como disse a Ivone aqui no livro As Obsessões e o Espiritismo do Wagner Gomes da Paixão, se nós estivermos, né, utilizando-nos do fio bendito da moral cristã, sobre o qual devemos caminhar com fidelidade e equilíbrio. Tá? Então, é preciso caminhar sobre esse fio bendito da moral cristã, com fidelidade e equilíbrio. E aí nós conseguiremos vencer o mal, porque teremos a ajuda dos benfeitores espirituais que estarão nos apoiando. Então, eu vou parar aqui, porque não vai dar para ler o texto todo, tá? Depois eu vou até colocar uma notinha aqui para eu saber, né? Então, gente, veja que maravilha esse texto da Carta aos Efésios. No seu, Zé, o título é Armadura de Deus, né? Na Carta aos Efésios. É isso. É a armadura de Deus. No meu, o título é O Combate da Fé. Mas esse texto de Efésios, capítulo 6, do 3 ao 20, é lindo e tem tudo a ver com essa realidade daqueles que estão enfrentando os adversários de Jesus. Porque é isso que eles são, os adversários de Jesus. Uma senhora. Desculpe. Então, gente, nós vamos parar aqui, tá? Nós ainda estamos na Sueli Caldas Schubert, vamos continuar aqui com o PDF, tá? Eu vou botar até uma data aqui, a próxima aula, hoje são 22, né? Semana que vem, a próxima aula é do meu aniversário, hein, gente? Dia 29/3. O PDF continua aqui, dia 29. Meu aniversário vai cair na sexta-feira da Paixão. Isso aí. Rose, provavelmente vou participar, tá? Vale. Eu falei que provavelmente nós não vamos participar na próxima sexta-feira. Vai ter bolo, José, vai ter bolo. Que bolo, não vai comer o bolo. Vai perder. Eu vou estar perto dela, eu vou estar em Teresópolis. É isso que eu ia dizer, de repente eles estão indo para Petrópolis. Nós estamos gravando, vai ficar gravado, depois ele vai lá no YouTube e procura a aula do dia 29 de março. Vai ter a continuação desse texto, que é um texto do doutor Odilon Fernandes maravilhoso, gente. Esse livro de obsessão, eu adoro. Eu adoro Carlos Lacerda, Odilon, muito bom, muito bom. Então, nós vamos encerrando aqui. Quando for às 5h40,
40, 35, 40, a gente volta para o estudo do livro Qualidade na Prática Mediúnica, tá bom, gente? Que Ô, Deus... Rose, Pode falar, Zé. não, é que vazou o meu áudio aí, que estava falando com a Vera aqui. Ah, não É que eu escutei. tenho um Novo Testamento que é meu, que eu trabalho com ele, mas eu não achei hoje. Ah, E eu ganhei uns dois. Antes da pandemia, uma senhorinha lá do CEOI me deu uma Bíblia, opa, aquelas dourada. Então eu usei ela hoje aqui, ela tem o título. eu também ganhei uma da Márcia, que era da mãe dela, dona Carolina. Linda, linda, linda. Está guardadinha com muito carinho. Eu coloquei lá na Casa Espírita, Casa de Francisco. Está lá a Bíblia da dona Carolina, lá na Casa de Francisco de Assis. Então, gente, olha, vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos deu a oportunidade, né, de ver esse texto maravilhoso, esse texto de Cartas aos Efésios, outro, o texto de Lucas, dizendo que quem se quer seguir a Jesus, carregue a sua cruz, não é? Então, que a gente... Olha como esse evangelho, né, é atual, não é, gente? Atualíssimo. Então, só agradecer a Deus. Então, daqui a 10, 15 minutinhos a gente retorna para o estudo do livro Qualidade na Prática